Boa noite, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos falo, pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Estamos aqui hoje, domingo 29 de março, 19 horas e alguns segundos, nessa comunhão pela internet, porque estamos obedecendo tudo aquilo que as autoridades têm determinado para a população, não termos aglomerações, não termos ajuntamento de pessoas, e estamos vivendo, estamos dentro do grupo de risco, e eu tenho muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs da igreja que estão dentro desse grupo de risco, e a gente não quer quebrar esse decreto. Estamos confiados em Deus, e confiar em Deus começa quando você não desobedece às autoridades constituídas, às autoridades que estão no governo. Então, esse é o primeiro ponto para você ter o sim de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas tudo bem, eu sei que membros da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, porque o campo é muito amplo, mas você que está nos assistindo pela primeira vez, já tivemos hoje pela manhã, 9 horas da manhã, eu estava na igreja, nós fizemos só com os 3 ou 4 componentes do louvor, e hoje à noite nós preferimos fazer aqui de casa. Então não temos músico, eu tenho violão em casa, e a gente vai ter uma música, e depois nós vamos ter uma palavra do coração de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o coração de Deus, para abençoar a sua vida, e vamos ter também um momento de oração. Eu creio na oração. A própria Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que Deus prometeu cuidar, Ele prometeu estar conosco, e eu creio na palavra de Deus, e temos tentado enfrentar essa crise mundial de cabeça erguida e confiando na graça e no poder do nosso Deus que existe em Cristo Jesus. Eu quero orar com você na abertura dessa live. Eu quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Ele nos dê do seu Espírito, para que nos assistindo possam ser abençoadas, porque o plano de Deus é esse, é abençoar vidas. Vamos orar? Pai, te damos a honra, te damos a glória, te damos a honra e te damos toda a adoração. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós falamos contigo. Obrigado já por vivermos a parte da noite deste domingo. Estamos chegando no finalzinho de março, mas confiados em Ti. Estamos vivendo o primeiro dia de uma nova semana e declaramos a Tua soberania, declaramos que Tu reinas e que o Teu poder nos cerca por detrás e por diante. Abençoe vidas que estão agora sintonizadas nesse canal da internet, que elas sejam tocadas pela Tua palavra, porque o que vamos fazer aqui é aquilo que a Tua palavra nos ensina a fazer. Vamos adorar, vamos trazer uma palavra que é viva e eficaz, e vamos orar por vidas que precisam de um milagre, não só do coronavírus, há tantas outras coisas acontecendo, e eu tenho certeza que o milagre e que os milagres de Deus acontecerão nesta noite. Tá bom? Agradeço a minha filha Sara, que está aqui essas coisas, minha esposa, e eu vou cantar um cântico que
é a razão do meu viver. Um velho cântico que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar um pecador. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a certeza que nós vivemos. Vivemos num mundo tão mau, vivemos num mundo de violência, de confusões, dos imprevistos negativos da vida. O próprio Jesus nos disse isso, que neste mundo nós teríamos aflições. E não negou isso, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci, e vocês em mim vencerão também. Então não é só coronavírus, mas existem tantas coisas que podem atingir a nossa vida, atingir os nossos bens, mas a confiança que nós temos no nosso Deus, a confiança de que suas promessas são para nós hoje, é isso que nos fortalece. Por isso esse cântico: porque Ele vive, Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu sempre digo que amanhã não existe, porque quando amanhã chegar, é hoje. Então Deus quer que nós vivamos o dia de hoje agradando a Ele, falando com Ele, tendo esta comunhão nele, porque o alento, a força do seu poder, do seu Espírito Santo que habita dentro de nós, que é Deus, isto nos faz olhar para frente, fazer planos para o futuro segundo a vontade do nosso Deus. Eu sei que há muitas pessoas enfermas, com problemas. O refrão de um cântico diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim, teu amor por nós é imenso, Ele cura.
sim. Você quer receber esse milagre? Diga isso comigo. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura. Cristo, queridos, eu sou o pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos aqui no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e estamos aqui em São Gonçalo. Temos um templo que situa-se na Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. É um prédio de 2 andares e temos ali cultos, não agora, mas todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um culto que dedicamos para que os milagres aconteçam. Nós temos um culto que foi denominado mesa cirúrgica, em que as pessoas fazem aquilo que a igreja primitiva fez, levando roupas dos enfermos, fotos, naquela época não existia foto, mas levando roupas, levando utensílios daquelas pessoas que estavam com problemas, que estavam enfermas. Hoje nós falamos, traga fotos, trazendo cópias de processos que estão parados, e chaves, você que quer a sua casa própria, você que quer a porta de emprego, um lugar para o seu sustento, você traz a sua carteira profissional. Nós já temos esse culto desde novembro, antes do vírus, apesar que já estava acontecendo na China, mas nós denominamos esse culto, que era apenas por um mês, e nós estamos até hoje fazendo esse culto da mesa cirúrgica. O evangelista Robert, e disse: pastor, eu vi aqui uma mesa como se fosse uma mesa cirúrgica. E eu disse: opa, peguei isso. E denominamos mesa cirúrgica. E os irmãos têm levado fotos, documentos, xerox de processos, carteiras profissionais, têm levado roupas daqueles que precisam de milagre, que estão com a medicina sem poder fazer nada. E o que Deus tem feito? Deus tem feito coisas maravilhosas, testemunhos tremendos, processos que estavam parados já há 6, 7, 8 anos, e as pessoas iam ao fórum, iam ao seu advogado e o negócio não andava. Só que quando nós colocamos na mão de Deus, Ele é o Deus que abre gavetas que ninguém abre, Ele tem chaves que ninguém tem, Ele move homens de cadeiras, sejam autoridades, que não querem vida. Deus, com o seu poder, Ele tem feito isso para muitos irmãos, e milagres têm acontecido. Então, toda quarta-feira, nós temos esse culto chamado culto da mesa cirúrgica, sempre às 20 horas. E aos domingos, nós temos 2 cultos, 9 horas da manhã. Nós temos um culto onde estamos tendo uma palavra de ensino, temos o louvor, temos uma de coisas que você lê na Bíblia, que você não entende, que você também não tem a quem perguntar. Às vezes você é de outra igreja e não tem acesso ao seu pastor, e é difícil, igrejas com muitos membros, e eu tenho trazido essas respostas biblicamente na parte do domingo pela manhã, um culto que se chama o Transbordar de Deus. E à noite, sempre às 19 horas, hoje nós estaríamos lá, com a igreja lá, com o grupo de louvor, com os irmãos, vivendo uma nova semana, mas infelizmente, pelos decretos, já não podemos e estamos fazendo aqui de casa. Mas todo domingo à noite, também desde dezembro, nós temos feito
aproveitado domingo à noite para orar pelos nossos familiares. Deus tem me despertado para isso. Eu nem sabia que ia acontecer essa pandemia mundial. E já nós estávamos nos cercando de Deus para os nossos familiares. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos livrado do mal maior, das notícias ruins, das coisas que realmente acontecem. Nós estamos nesse mundo sujeito a todas essas coisas. Então, todos os domingos à noite, sempre às 19 horas. Sempre às 19 horas. Tá bom? Se você quiser falar comigo, não tem o telefone da igreja, porque não tem ninguém lá hoje. E nem vai ter amanhã. Durante esses dias a igreja está fechada. Eu quero dar o número do meu telefone, do meu celular. E se você quiser uma oração, se você quiser conversar comigo, é só ligar. É aqui Rio de Janeiro, é 21 999 54 4954. Vou repetir. 21 999 54 4954 é o meu telefone. Você pode ligar e vou estar em inteira disposição de atender você, de conversar com você e de orar juntos, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Tá bom? Tá bom? Temos outros cultos jovens aos sábados, temos as segundas-feiras também, casados para sempre. Então a igreja está muito ativa, mas agora nós estamos parados um pouquinho. Mas como eu disse hoje pela manhã, isso passa. Em todas as coisas existe o tempo do fim. Guerras, problemas. Me lembro do povo hebreu que esteve cativo durante 70 anos, teve a data 70. Eu disse hoje que Jesus ficou 3 dias preso, na sua morte, mas ressuscitou. E tantas outras coisas, tudo tem um prazo de validade. Nunca deixe de intervir ao nosso favor. Tá bom? Tá bom? Ore por mim, pastor Samuel Brito, Igreja Evangélica Fé para Todos, em São Gonçalo. Eu quero agora ter um momento, uma reflexão bíblica. São 19 horas e 19 minutos. Neste domingo, eu quero pedir a Deus pela sua vida, mas orando antes com você. Quero falar um pouquinho sobre fé. Fé é algo sobrenatural. Existem alguns tipos de fé, eu não vou estar falando sobre isso, mas existe a fé natural, nós nascemos com ela. Existe a fé sobrenatural de Deus, que é para você alcançar as coisas impossíveis. Isso Deus chama a Bíblia diz que é o dom da fé, o dom das coisas maravilhosas. Existe a fé evangélica, me perdoe, a fé evangélica, que é a fé que você crê para a sua salvação. Eu tenho pessoas que professam Jesus como Senhor, como Salvador e Rei, mas só creem para a salvação. Acham que os milagres foram para o tempo dos apóstolos, para a igreja primitiva. Nós não cremos assim. Nós acreditamos que o sobrenatural de Deus acontece. Nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão precisando de um milagre, e Deus tem respondido. Por isso, nós cremos. Eu quero ler aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é algo assim espetacular, onde o escritor aos Hebreus fala sobre fé e traz aqui, você pode ver na sua Bíblia depois, Hebreus 11, alguns grandes personagens bíblicos que fizeram coisas grandiosas através da fé. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção
de fatos que se não veem. Então ele já denomina aqui algo tremendo. É uma coisa que você está esperando, que você colocou para Deus, mas você ainda não viu, ainda não chegou. Mas há algo aqui dentro de você, e é o Espírito Santo, que te convence que Deus ouviu e que Deus vai responder a você. Então quero falar um pouquinho sobre esta fé. O que acontece quando nós temos fé? Primeiro, eu quero dizer que se nós andamos segundo a palavra de Deus, a nossa fé, ela é ativa. Por que eu digo isso? Aqui perto da minha residência, todos sabem que eu sou pastor, não sou o único pastor aqui por perto, e a maioria das pessoas me chamam, principalmente nessa época. E aí, pastor, como é que vai ser da gente? O que vai acontecer? Pastor, crente pode pegar esse vírus? São perguntas que eu peço a Deus, Senhor, me dê sabedoria nas respostas. Porque Deus não nos isentou de termos enfermidade, não termos doença. Porque por sermos pecadores e por às vezes desobedecermos às ordens, quer dizer, as ordens físicas, as ordens emocionais, as ordens de relacionamentos, nós passamos por dificuldades, porque somos pecadores. Eu mesmo estou aqui preso, em quarentena aqui com a minha esposa, e é difícil, a gente que está acostumado a sair todos os dias, agora preso aqui dentro. E se você sai um pouquinho, você volta, você tem que tirar chinelo, você tem que tirar tênis, você tem que tirar sapato, tem que trocar tudo, tem que tirar a roupa, tem que lavar a roupa e tomarmos um banho e lavarmos as mãos, usar o álcool gel. O álcool gel hoje tem sido a bênção para muitas pessoas. Nós temos obedecido a isto, porque temos que obedecer para não acontecer coisas ruins com a gente. Então, isso acontecendo, eu quero dizer para você que a nossa fé tem que ser ativa. É o que eu digo às pessoas que conversam comigo. Queridos, eu tenho um Deus, e nada vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que não tenha a permissão de Deus. E se Deus permitiu, Ele é Deus para nos socorrer. Primeiro, o apóstolo Paulo escreveu que nada vem sobre nós, além do que possamos suportar. Então a nossa fé é ativa, crendo que Deus está conosco e que Ele tem os seus anjos para cuidar da gente, cuidar da nossa casa, nossos familiares. Então essa fé tem que ser ativa. É isso que a carta aos Hebreus diz. A fé é certeza de coisas que se esperam, e a convicção, vou repetir, e a convicção de fatos que se não veem. Isso quer dizer o quê? Vai chegar, o milagre chega, a bênção chega. Então a fé, além de ser ativa, ela é mobilizadora, ela nos move, ela nos ativa a crermos, a prosseguirmos, a acreditarmos. Por isso o canto que eu cantei, o primeiro, foi: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então a fé tem que ser ativa, ela é mobilizadora, a fé é incentivadora. Não vamos entregar os pontos, vamos tomar todas as medidas, mas vamos viver, vamos vencer essa pandemia. O Brasil vai vencer isso, São Gonçalo vai vencer isso, o estado do Rio vai vencer isso, o mundo vai vencer isso, porque a nossa fé é incentivadora. E a fé é impulsionadora. Ela nos impulsiona a termos sonhos, a pensarmos no amanhã, a pensarmos no que fazer. Aproveitando esse tempo em casa, eu tenho feito planos para a igreja,
Isso é impulsionar para você não se entregar à mídia, que as notícias que vêm da mídia, as notícias que atraem público, as notícias que chamam a atenção, são notícias trágicas, mortes, pessoas sendo socorridas, desastres. Isso atrai a atenção da mídia. A mídia não existe só para dizer assim, olha, estamos vivos, estamos vencendo. Não, é só coisas ruins, é só coisas trágicas. E a fé, que é impulsionadora, nos impulsiona a fazermos planos e acreditarmos que vai acontecer, porque são coisas que nós não vemos, mas cremos que Deus vai realizar para nós. Também a fé é encorajadora, é permanecer, como eu disse, ativos. A perda da fé, quando você não tem fé, quando você não tem Deus, você desiste facilmente, porque nem tudo a medicina pode fazer, nem tudo os poderosos podem fazer, nem tudo a sua família pode fazer. Nós temos limitações em tantas coisas, nos poderes públicos, na vizinhança, nem todo mundo pode socorrer, nem todos podem te ajudar. E você, se não tiver uma fé ativa, eu tenho pessoas que já me disseram, está difícil, vou sentar, como na televisão disse, que vai chegar a quase 50% das pessoas. Eu vou repetir mais uma vez, que houve uma falha técnica aqui. São pessoas que já se colocaram, como a mídia está dizendo que 50% da população vai ser contaminada pelo vírus. Essas pessoas que têm conversado comigo têm se colocado já entre os 50%. Ninguém garantiu que a pessoa vai ter, mas ela já se coloca com o vírus e aí vira uma presa fácil. A vulnerabilidade do seu corpo, do seu organismo, vai fazer com que ela possa contrair essa enfermidade. Então, quando você não tem fé, em uma fé ativa, ela faz você desistir. Ela tira a sua coragem e você se torna muito fácil como presa de enfermidades, de limitações físicas, de problemas. Mas, se você não desistir e você tiver fé, porque se a sua fé, aliás, se você não tiver fé, é difícil Jesus atuar na sua vida. Jesus disse, sem mim, vocês não vão poder fazer nada. Se eu não interferir, vocês não vão poder fazer nada. Mas ele disse, tem de bom ânimo, quer dizer, levante a cabeça, olhe para frente, sonhe, não desista, não entregue os pontos, porque ele venceu o mundo. E com essa fé nele e por ele, vamos permanecer lutando. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Olha o que São Paulo diz. Mas para os que forem chamados, tanto de judeus e como gregos, e como de outros lugares, pregamos a Cristo. Agora, pregamos a Cristo o quê? Capítulo 1, versículo 24 da carta aos Coríntios. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos um Deus ativo, um Deus que é todo poderoso. Ele não é só poderoso, ele é todo poderoso. Então você tem que ter essa fé e não desistir, porque sem fé você é presa fácil. Também com fé nós vivemos. Com fé, na fé que vem de Deus. Na fé que vem de Deus. O mesmo apóstolo São Paulo, no que ele escreveu aos nossos irmãos romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé
em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Olha que coisa linda. Vou repetir para você. Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, em fé, se revela. O evangelho, as boas novas de Cristo que ele veio trazer, o evangelho fala de você tendo a fé. Se você for sensível à fé que Deus quer colocar em você, você vai vencer as lutas, você vai vencer as dificuldades. Então Paulo está falando aqui, revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Está dizendo que aqueles que creem, que procuram viver uma vida diante de Deus, agradável a Deus. O salmista, no Salmo 37:4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, primeiro, eu tenho que ser agradável a Deus. Eu tenho que procurar viver uma vida de acordo com os padrões de Deus. Eu tenho que não viver uma vida no pecado, brincando com Deus, zombando de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus condena. Como é que você vai ter o achego de Deus para a sua vida? E o salmista diz no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu sonho, todos os alvos que eu traço para a minha vida. Aquele que não sonha está morto. Então eu ainda sonho, tenho 70 anos, sonho ainda com coisas grandiosas. Eu tenho promessas ainda de Deus para serem cumpridas na minha vida. Eu tenho promessas de Deus para serem cumpridas no meu casamento. Eu tenho promessas de Deus para serem cumpridas nos meus filhos, nos meus netos. Quantos netos eu tenho? Igreja, em casa. Agora tem minha filha que está grávida e daqui uns meses, lá para agosto, setembro, mais uma criança chegando perfeita e com saúde. Então, queridos, eu tenho algo e eu submeto isso. Eu procuro viver uma vida agradável a Deus. Agrada-te do Senhor. A pergunta que eu faço é: como eu posso ser agradável a Deus? E eu respondo a você: primeiro, obedecendo os seus mandamentos, tendo Jesus Cristo como seu Salvador e procurando andar nos caminhos que Ele traçou para nós, tendo sempre a direção do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Isto agrada a Deus. Então agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, com essa fé, e Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé, se ter fé. Se ter fé é viver, perder a fé é morrer. Vou repetir isso aqui para você. Se ter fé é viver, perder a fé é entregar os pontos. É dizer: desisto. O vírus é maior do que eu. Eu não vou resistir. E eu vou perder minha família. E vai acontecer tantas coisas ruins. Você vive um aprisionado no seu íntimo. Mas no Salmo de número 91, Salmo de número 91, que é um salmo conhecidíssimo, ele diz assim, que aquele que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de Deus, o El Elyon, está falando do Deus do Velho Testamento, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de tudo. Este Deus vai fazer você descansar à sombra do Onipotente. Ele usa mais uma vez
o Deus, o El Shaddai, o que tem todo o poder, o onipotente, todo o poder, ele declara que nós vamos descansar nele. Esse descanso que o salmista fala aqui, não é você sentar numa cadeira, ou num estofado, ou num lugar bem macio, e você descansar. Não, é dentro de você, quando você conhece o Deus que você serve. Essa sombra aqui, descansar aqui, é você confiar lá dentro de você que esse Deus vai te socorrer, esse Deus vai te ajudar, esse Deus não vai permitir. E se permitir alguma coisa, Ele é o socorro, Ele é a porta da cura, Ele é a porta do milagre, Ele é quem tem as chaves da morte e do inferno. Ele nos amou de uma maneira maravilhosa. Esse descansar aqui é lá dentro. Você descansa e diz: Senhor, vai passar. Ou esse tempo de angústias irão passar. Esse tempo de dificuldade vai passar. Esse tempo em que nós estamos parados, presos, muitas das vezes sendo influenciados pela mídia. Mas isso lá dentro de nós, o Espírito Santo diz: eu sou Deus. E eu vou cuidar, eu vou proteger você. Querido, querida, eu não sei qual o seu problema, ou quais são os seus problemas. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Não sei como está sendo esse domingo para você. Talvez de choro, de tristeza, de decepções, de solidão. Eu não sei. Mas por que Deus fez você entrar nessa live? Para ouvir essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa fé é gratuita. Essa fé vem quando você diz para o nosso Deus: Deus, me dê fé. Se revele a mim. E pela fé. Você não precisa ficar de joelhos, você não precisa só falar: Deus, eu quero essa fé que esse pastor acabou de falar aí. Eu quero essa fé. Eu quero enfrentar esse final de domingo e o início dessa semana com fé de que vai passar, que vai cessar, e que tu tens o poder de enxugar as minhas lágrimas, de abrir a minha porta de emprego, de curar aquilo que a medicina diz que não tem cura, e não é só coronavírus, são tantas outras enfermidades que estão aí. Essa fé vai ser uma fé ativa em você, vai ser uma fé encorajadora, vai ser uma fé em que vai te impulsionar a você seguir em frente. Vou dizer um ditado popular: sacudir a poeira e dizer: não, eu estou vivo, eu tenho vida, eu tenho um Deus que se preocupa comigo, eu vou vencer, Ele é o meu Deus. E Ele vai se revelar a você, e você vai ver que você vai ser impulsionado pela fé. Vai dizer: Senhor, obrigado por esse domingo. Amanhã você vai dizer: obrigado por essa segunda. Você vai dizer: obrigado por essa terça. E você vai começar a agradecer a Deus pelo alimento que você tem, enquanto milhares do mundo não têm. Você tem uma roupa para vestir, quando milhares não têm. Tem uma fé que vai fazer você vencer as adversidades da vida. Eu quero dizer para você que eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que tem um controle de todas as coisas, mas que nos deu um intelecto. Tá? Ele nos deu um intelecto para você decidir o que você quer. Você quer conhecer Deus? Faça isso que eu falei há pouco. Clame por Ele, chame por Ele. E Ele vai fazer você, Ele vai trazer a você a revelação de que Ele está mais perto do que você pensa. Que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. E Ele vai te responder. Ele vai fazer com que você seja impulsionado para a vitória. Pense nisso.
E antes de terminarmos, eu quero orar com você, quero pedir a Deus pela sua vida. Não sei o que você está precisando, mas eu vou orar para todos. Eu também preciso do milagre de Deus diário. A minha família precisa dos milagres de Deus diário. E eu quero unir o meu pensamento, a minha fé, com a sua fé agora. Porque quando pregamos a palavra, ela gera fé. E aonde existe fé, os milagres acontecem. Não sei o que você está precisando. Ore comigo agora. Se você puder, feche os seus olhos. Se não, se você estiver nos vendo pela internet, num carro, você não pode fechar os olhos, eleve o seu pensamento a Deus. É momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Deus Altíssimo, o El Elyon, o El Shaddai, aquele que tem todo o poder, o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que luta por nós, aquele que tem o poder para fazer o que ninguém pode fazer. Deus, é no nome de Jesus, visita essas pessoas que estão orando comigo agora. Visita, Senhor, estas famílias. Deus, traga a alegria, traga a paz, traga a certeza, gera fé, porque eu sei que tendo fé, o sobrenatural acontece, o milagre acontece, e Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que abre a porta para o desempregado, mesmo numa época em que todas as coisas estão fechadas. Ele abre, ele faz soar o telefone com aquele currículo que você mandou, que foi aceito pela empresa. Esse Deus pode fazer isso, mesmo num domingo, mesmo enquanto estamos de quarentena, mesmo enquanto nada está aberto. Ele abre a oportunidade para você. Deus, como Tu és bom. Nos dê uma semana abençoada. Livra-nos do homem maligno. Livra-nos de energias malignas de enfermidade. Eu não sei que enfermidade é, não sei o nome, mas eu tenho um nome que é maior do que essa enfermidade, que é o nome de Jesus Cristo. E é no poder do nome de Jesus Cristo que eu repreendo o mal, toda força maligna, tudo aquilo, toda resistência maligna. Cesse agora nessa vida. Liberta essas vidas de vício, de drogas, de bebidas fortes, de confusões, dos imprevistos. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus e declaro milagres acontecendo agora, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da salvação, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da paz. Oh Deus, o grande eu sou. Oh, quando Deus disse a Moisés, Moisés perguntou: qual o teu nome? Ele disse: eu sou. Esse eu sou quer dizer, eu serei, Moisés, aquilo que você precisar que eu seja. E quando Moisés precisou de Deus no Egito, Deus estava ali. Deus vai estar com você, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo? Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nosso Salvador. Amém? Amém? Queridos, são 19 horas e 45 minutos. Eu encerro essa live dizendo que na próxima quarta-feira eu vou estar aqui novamente às 20 horas. 20 horas em ponto. Eu vou estar aqui trazendo uma música, uma reflexão bíblica e orando junto com você. Tá bom? Tá bom? Olha, próxima quarta-feira às 20 horas. 9 horas da manhã e à noite, domingo, se não estiver tudo aberto, 19 horas estaremos juntinhos aqui nessa live. E olha, que Deus abençoe São Gonçalo, que Deus abençoe o estado do Rio, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, que Deus nos dê sabedoria para esses governantes tomarem medidas acertadas. Também, Senhor, te pedimos pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicos, essa equipe não só de médicos e enfermeiras, mas de auxílio, pessoas que trabalham em hospitais, em casas de saúde. Meu Deus, cerca-los, ore por eles, porque eu tenho certeza que Deus cuida dos seus. Queridos,
uma semana abençoada. Ore pelo pastor Samuel Brito, pela minha família, ore pela Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e nós estaremos sempre orando por você. Creia nisso, para a glória de Jesus. Amém. Amém.